Saber Direito desta semana é com a professora Bruna Pinotti Garcia e o curso é sobre direitos humanos. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para saberdireito@stf.jus.br. E lembrando que você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br. Olá, eu sou a professora Bruna Pinotti Garcia e irei trabalhar com os senhores a disciplina de Direitos Humanos em 5 aulas. Eu dividi a estrutura do nosso curso em 5 aulas. A primeira aula vai trabalhar com alguns aspectos conceituais da teoria geral dos direitos humanos. A segunda aula vai abordar a questão do uso histórico dos direitos humanos. A terceira aula vai versar sobre os direitos humanos no Brasil. Nossa quarta aula vai abordar o sistema da Organização dos Estados Americanos e nossa quinta aula vai abordar o sistema da Organização das Nações Unidas. Começando com uma teoria geral dos direitos humanos, isso é, com uma compreensão do que seriam esses direitos, as suas características, as suas finalidades, com a maneira pela qual eles se estruturam normativamente, entre outros aspectos, irei falar qual seria o conceito de direitos humanos. O conceito de direitos humanos não é tão simples de ser estabelecido. Não existe um rigor conceitual no que tange aos direitos humanos. Eu vou explicar para os senhores por quê, por 2 motivos. A origem dos direitos humanos, em termos teóricos e filosóficos e sociológicos, ela tem um pé no justnaturalismo, que é a própria questão do direito natural, a compreensão de que existem direitos inatos à pessoa humana e que devem ser respeitados acima de quaisquer outros fatores. E tem outro pé no contratualismo, porque estados se reuniram e, perante uma organização internacional, primeira delas a Organização das Nações Unidas, que tomou essa ampla perspectiva de internacionalização, decidiram firmar um acordo com vistas à manutenção da paz e dos direitos mínimos da pessoa humana. Nesse sentido, quando uma pessoa diz que direitos humanos são aqueles que estão reconhecidos nos tratados internacionais, o conceito dela não está completamente errado, mas ele está incompleto. Porque os direitos humanos são direitos inatos da pessoa humana que existem independentemente de tempo, existem independentemente de espaço. Esses direitos não precisam estar reconhecidos num documento internacional para que eles sejam considerados existentes. Mas então por que eles geralmente estão reconhecidos em tratados internacionais, em declarações universais? O motivo tem a raiz no próprio contratualismo, que é segurança jurídica. Então, quando eu garanto direitos em tratados internacionais, em declarações de direitos humanos, eu estou conferindo segurança jurídica de que, de fato, esses direitos serão o máximo possível respeitados. Perfeito? Então, vamos fechar um conceito de direitos humanos dos seguintes termos, pessoal. Direitos humanos são aqueles inatos à pessoa humana, que visam proteger os atributos da sua dignidade e que, geralmente, encontram-se descritos em documentos internacionais específicos que abordam a questão. Esses documentos internacionais são elaborados por órgãos que pertençam ao sistema de proteção dos direitos humanos. Temos o sistema internacional, temos o sistema regional e o próprio sistema nacional. Essa questão nós veremos mais ao final da nossa aula, que também compõe a teoria geral, no que tange a estrutura normativa dos direitos humanos. O próximo aspecto que eu gostaria de abordar é a questão da finalidade dos direitos humanos. Afinal, para que servem direitos humanos? Para que eles são utilizados? Qual é o principal objeto dos direitos humanos? Eu vou dizer para os senhores o seguinte: o principal objeto dos direitos humanos é a pessoa humana. Por mais que os estados predominem nas relações que referem-se a esses direitos, na verdade, a pessoa humana é o objeto central dos direitos humanos. No seguinte sentido, a finalidade dos direitos humanos é a proteção da pessoa humana em todos os atributos da sua dignidade. A proteção da pessoa humana em todos os atributos da sua dignidade, mas o que seria isso? Atributos, pessoal, eu estou fazendo uma referência àquele conceito de bem jurídico, tá? Exemplos de bens jurídicos da pessoa humana: vida, liberdade, igualdade, saúde, educação. Uma pessoa humana, ela só é de fato pessoa humana a partir do momento que ela tem garantido esse direito à dignidade, a partir do momento em que esses atributos são respeitados.
E o sistema de proteção dos direitos humanos vai fazer justamente o quê? Ele vai estabelecer quais são esses atributos da pessoa humana, ele vai fixar como que esses atributos irão ser exercidos e vai estabelecer principalmente uma garantia mínima de direitos. Vai dividir em categorias de direitos, mas essas categorias não são hierarquicamente superiores ou inferiores, convivem entre si, e cada categoria vai englobar um aspecto diferente da dignidade da pessoa humana. Finalidade dos direitos humanos, a proteção da dignidade da pessoa humana. Mas e a questão da proteção à paz? Porque, notadamente, os direitos humanos assumiram uma internacionalização, como a gente vai ver no momento oportuno na aula sobre a questão histórica, surgiram com a finalidade de preservação da paz. A finalidade de preservação da paz no sentido de que se queria evitar um contexto de guerras mundiais, um contexto de complicações, como uma terceira guerra mundial, gerando milhares, milhões de mortes, como já havia acontecido. Então, a formação de uma organização internacional teve por fulcro justamente proteção da paz. Mas, gente, proteção da paz nada mais é do que proteção da própria pessoa humana. Evitar que a pessoa humana, esse objeto tão essencial e que merece proteção, seja completamente deixada à mercê, esquecida, considerada menos humana por razão de raça, credo, religião, opções políticas, opções sexuais. Nenhum desses fatores poderia ser objeto para que uma pessoa humana não fosse considerada como real pessoa. A pessoa, ela só é pessoa se for humana. E ela só é pessoa humana se tiver os atributos da sua dignidade respeitada. Isso daí é um conceito da professora Maria Loventhal. E ela trabalha que é possível que uma pessoa não seja pessoa, desde que a sua dignidade não seja respeitada. E eu acredito que os direitos humanos trabalham realmente nessa perspectiva, de que somente é possível falar em dignidade humana, somente é possível falar em pessoa, se essa dignidade estiver respeitada. Compreendido o conceito de direitos humanos, compreendida qual a sua finalidade, nós iremos abordar quais são as características dos direitos humanos. Assim como a questão conceitual, nós não podemos fazer um rol rigoroso de características, pessoal. A gente não vai conseguir fazer um rol taxativo, tudo bem? Porque a questão dos direitos humanos tem influências sociológicas, históricas, literárias, matemáticas. Os direitos humanos talvez sejam a área do direito que mais trazem uma complexidade teórica em termos de compreensão da história, da filosofia, da sociologia, porque sem isso a gente não consegue compreendê-los. Eu trouxe um rol de 11 características que usualmente são enumerados pela doutrina como características dos direitos humanos. A primeira dessas características, eu diria que é o fundamento de toda estruturação dos direitos humanos. Qual é esse fundamento, pessoal? Esse fundamento é a universalidade dos direitos humanos. Direitos humanos são universais. O que eu quero afirmar com isso é que toda pessoa tem direito a esses direitos ali garantidos. Toda pessoa, não importa em que país ela esteja, não importa se ela é nacional de qual país, a sua dignidade deverá ser respeitada e os atributos dos direitos humanos deverão ser devidamente resguardados com relação a ela. Então, direitos humanos são universais. Prezados, a gente vai cair num momento de complexidade teórica porque o universalismo dos direitos humanos, ele tem sido constantemente debatido. E uma outra característica dos direitos humanos é a própria relatividade destes. Mas a questão na universalidade não é tomar em termos rigorosos a garantia daqueles direitos estritos, até mesmo porque as normas de direitos humanos, elas possuem uma baixíssima densidade normativa. São normas que permitem um amplo processo de interpretação. E por permitirem esse amplo processo de interpretação, é mais fácil que todos os países consigam se adequar à questão. Perfeito? A segunda característica com a qual eu gostaria de trabalhar no campo dos direitos humanos é a própria característica da historicidade desses direitos. Prezados, direitos humanos são direitos históricos. Como assim direitos humanos são direitos históricos? Não foi um belo dia que o pessoal se reuniu e falou, então tá, vamos estabelecer agora o que são direitos humanos.
Vamos estabelecer agora quais são eles. Não foi assim que aconteceu. Os direitos humanos eles foram surgindo paulatinamente na história da humanidade. Eles foram surgindo conforme eventos aconteciam. Eventos históricos aconteciam e mostravam a necessidade de se ampliar a proteção da pessoa humana. Então, eles não surgiram de uma hora para outra, eles não surgiram de uma maneira arbitrária. Eles surgiram a partir de uma construção teórica que se deu através dos tempos. Por isso mesmo, é possível afirmar que os direitos não precisam estar expressamente garantidos, porque a cada momento nós passamos por uma nova mudança que nos permite falar em novos direitos humanos, ou pelo menos em novas perspectivas de se visualizar esses direitos humanos. E depois que nós visualizamos, que os órgãos internacionais vão tomar providências para eventualmente regulamentá-los e discuti-los nas suas reuniões, nas suas relatorias. Na verdade, primeiro surge o direito e depois ele é abarcado expressamente no sistema, não significando que ele já não se encontrasse protegido. Terceira característica dos direitos humanos é a inalienabilidade. Quando eu digo que direitos humanos são inalienáveis, eu digo que direitos humanos não têm conteúdo econômico patrimonial. Mas espera aí, professora, propriedade intelectual, por exemplo, não é um direito humano? Sim, senhora, é um direito humano. De fato, um direito humano, é o direito de se receber direitos autorais e direitos morais por tudo aquilo que você produz. Mas os direitos autorais, eles não são apenas morais, eles são também materiais, têm um caráter econômico. Então, peraí, qual é essa questão de serem inalienáveis? Pessoal, quando a doutrina fala que direitos humanos são inalienáveis, ela fala que uma pessoa não pode pegar e vender, dar um conteúdo econômico para o seu direito em si. Não que atributos deste direito não possuam conteúdo econômico. A pessoa não pode, por exemplo, vender o seu direito de propriedade intelectual. Ela virar e falar assim, olha, a partir desse momento, tudo que eu produzi não vai mais sair com o meu nome e não vai mais me dar nenhum real. Tudo vai sair com o nome de fulano porque eu vendi o meu direito à propriedade intelectual. Isso não é permitido. Entenderam o que é a inalienabilidade? Não significa que você não possa receber por um exercício de um direito ou pagar para que alguém exerça determinada atribuição que tem a ver com o direito dela. A questão é, em si, esses direitos não são alienáveis. Perfeito? Por não serem inalienáveis, eles também são irrenunciáveis. Direitos humanos, eles são irrenunciáveis. O que eu quero dizer com isso? Eu não posso renunciar a um direito humano. Eu posso, sim, aceitar limitações temporais e casuísticas. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Tudo bem eu pegar e limitar os direitos humanos nos seguintes termos. Olha, eu estou aceitando ingressar num reality show, estou limitando o meu direito humano à privacidade por um período determinado de X meses, ok? Perfeito. Mas quando eu sair, meus direitos voltam ao seu status e eu estou fazendo isso em troca de uma retribuição financeira, mas é por um tempo determinado e eu estou abrindo mão apenas aqui de um direito meu, a privacidade. Eu quero ter minha dignidade respeitada, eu quero ter outros aspectos respeitados da minha vida, da minha honra como pessoa humana, perfeito? Tranquilo, você não está abrindo mão de todos os seus direitos, você está abrindo mão de um aspecto específico de um direito por um período determinado de tempo. Isso é aceito, isso não é renunciar a direitos humanos. Renunciar a direitos humanos é você dizer, eu não quero mais este direito. Por exemplo, eu não quero mais o direito à vida. Então, por favor, você, estou procurando alguém interessado em me matar, vem aqui e me mata. Gente, isso daí já foi um caso levado na jurisprudência alemã. Uma pessoa suicida virou e falou assim, olha, andando pela internet, navegando, se deparou com uma notícia, uma pessoa interessada em matar uma pessoa,